Olá, queridos alunos, como vão? Tudo bem? Prazer em revê-los novamente. Nós vamos praticamente, nesta aula, encerrar a apostila número 1. Nós vamos trabalhar com duas partes, tá? Cubo da soma de dois números, ou cubo perfeito, e depois nós vamos fatorar a soma e a diferença de cubos, tudo bem? As aulas 13, 14, 15 e 16, elas são aulas que vão unir tudo aquilo que vocês viram ao longo desta apostila 1, tudo bem? Então, na semana que vem, a gente vai resolver alguns exercícios, tá? Isso eu faço todo ano, não é porque a aula ela é gravada ou porque a aula é online, né, pessoal? Que a gente vai pular estas aulas. Eu sempre costumo escolher alguns exercícios destas 4 últimas aulas, que são de exercícios complementares, para a gente resolver, discutir e aí finalizar, para nós já começarmos na outra semana a apostila número 2, beleza? Então nós vamos trabalhar hoje com a soma de cubos e depois nós trabalharemos com o cubo da soma de dois números, que é o cubo perfeito, e também vamos desenvolver a formulazinha para o cubo da diferença entre dois números, tá bom? Então vamos lá, queridos. Cubo da soma de dois números. Então vamos chamá-los, os números em questão, prestem atenção, de A e B. Então nós temos uma soma de dois números A e B quaisquer, tá? Essas letras representam números quaisquer, isso aí fique muito claro, tá? E nós vamos desenvolver o cubo, a expressão, na verdade, que representa o cubo da soma destes dois números, tudo bem? Então vamos lá? O que seria o cubo da soma? Ou o que seria, melhor dizendo, o cubo de alguém, ou alguém elevado ao cubo? É ele mesmo multiplicado por ele mesmo 3 vezes, tá? Devo lembrá-los que você não pode fazer A ao cubo mais B ao cubo. Você não pode distribuir o expoente em 3 para A e para B para depois somá-los. Essa distributiva só seria válida se eu tivesse A vezes B ou A dividido por B. Tome muito cuidado, tá bom? A não ser que um deles ali fossem iguais a 0, mas isso aí, pessoal, não vale para todos, portanto, tá bom? Então tome muito cuidado. Então o que seria A mais B ao cubo? A mais B vezes A mais B vezes A mais B. Ou eu posso representar desta forma. A mais B vezes A mais B ao quadrado. Por quê? Porque o A mais B, multiplicando o A mais B ao quadrado, é o A mais B que multiplica A mais B vezes A mais B. Por que você não escreveu assim? Porque eu já sei como desenvolver A mais B ao quadrado, aula passada. Então nós temos aqui o seguinte, prestem atenção. Nós temos que, dêem uma olhadinha, A mais B ao cubo seria A mais B multiplicado por A mais B ao quadrado. Quem é A mais B ao quadrado? Quadrado da soma de dois números. Aula 11. O quadrado de A, que é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, que é A, vezes o segundo, que aqui é B. Mais o quadrado do segundo, ficando, portanto, B ao quadrado. Perfeito? Então a gente já desenvolveu isso aqui. Beleza? Agora o que eu faço, pessoal? Eu vou distribuir o A do A mais B, multiplicando estes 3 valores. Em seguida, eu faço o mesmo com o número que eu chamo de B. Tá? Então, nesta situação, nós teríamos o seguinte, observe. O A mais B ao cubo seria exatamente igual a quem? A vezes A ao quadrado dá A ao cubo. A vezes 2AB, notem que quando eu faço A vezes 2AB, é A vezes 2 vezes A vezes B. Como a ordem dos fatores não altera o produto, eu posso escrever 2 vezes A vezes B. Concordam? E A vezes A dá ao quadrado. Ou seja, vai ficar 2A ao quadrado B. Então, A vezes 2AB fica 2A ao quadrado B. E nós teríamos o A multiplicando o B quadrado, ficando, portanto, A vezes B quadrado, que é AB quadrado. Toma cuidado que 2A quadrado B não é semelhante a AB quadrado. Aqui está o quadrado e aqui quem está é B. Não dá para você somar esses dois termos, beleza? Em seguida, queridos, nós vamos desenvolver
ou finalizar a propriedade distributiva multiplicando b. b vezes a quadrado fica ba quadrado. Mas para deixar na ordem alfabética, ba quadrado é a quadrado vezes b, que dá a quadrado b. Então eu teria aqui mais a ao quadrado b. E aqui nós temos b vezes 2ab. Notem que quando eu faço b vezes 2ab, é b vezes 2 vezes a vezes b. A ordem dos fatores não altera o produto, é 2 vezes a vezes b vezes b. E b vezes b é b elevado ao quadrado. Então fica 2ab quadrado. Então aqui nós temos 2ab quadrado. E a gente tem b vezes b quadrado, que nos dá b ao cubo. Tudo bem? Bom, diante dessa expressão então desenvolvida, a gente pode verificar se existem ali termos semelhantes. Ou seja, eu tenho que a mais b ao cubo é a ao cubo não soma com ninguém, como você deixa indicado. Agora observem aqui, 2a ao quadrado b não soma com ab quadrado, mas soma com a quadrado b. Então quanto seria 2a quadrado b mais a quadrado b? Quanto que é 2x mais x? Não é 3x? Quanto que é y mais 2y? Não é 3y? Quanto que é a quadrado b? Duas vezes mais a quadrado b. Então fica mais 3a ao quadrado b. De forma análoga, ab quadrado é semelhante a 2ab quadrado. Então, ab quadrado mais 2ab quadrado fica 3ab quadrado, mais b ao cubo. Então, uma coisa interessante. A mais b ao cubo não é a ao cubo mais b ao cubo, mas tem isso. Só que tem outros termos a mais. Como que a gente memoriza isso? A gente vai fazer o seguinte. O cubo da soma de dois números, o primeiro que eu chamei de a e o segundo é o meu b. Fica o cubo do primeiro somado com 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Dá um cubo perfeito, tá, pessoal? É uma expressãozinha muito utilizada em vestibulares. É claro que se você não lembrar, alguns alunos não costumam decorar, mas eu acho que com o tempo vocês acabam adquirindo a estabilidade de tantos exercícios que a gente faz, vocês acabam meio que por osmose memorizando isso aqui, tá? Cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o cubo do segundo. Tudo bem? Bem tranquilo, né? Tá. Independente de quem seja A e B. Então, ao invés de você fazer A mais B, vezes A mais B, distribui, e o que deu multiplica por A mais B, você já pode substituir quaisquer que sejam A e B nesta conta, que o resultado ele acaba dando certo. Tudo bem? Bom, nós temos, por isso que chama-se cubo perfeito, né? Cubo da soma de dois números é um cubo perfeito, já que A mais B está ao cubo. E quando eu desenvolvo o cubo perfeito, dá essa expressão. Tranquilo? Bom, nós temos também, prestem atenção, galerinha, observem, temos o cubo da soma de dois números, que é um cubo perfeito. E agora nós teremos, prestem atenção, o cubo da diferença de dois números, que não deixa também de ser chamado de cubo perfeito, já que vai ser alguém elevado ao cubo, beleza? Então, nesse caso aqui, prestem atenção. O procedimento é praticamente o mesmo em termos de ideia, só que vai dar uma coisinha um pouquinho diferente aqui no final, tá? Então, o que seria o cubo da diferença? Alguém ao cubo elevado ao expoente 3, tá bom, pessoal? E a diferença é o quê? O resultado de uma subtração. O cubo da soma é o cubo do resultado de uma adição. Ali. Beleza? Então aqui a gente tem o seguinte, dá uma olhadinha. A menos B elevado ao cubo. Tranquilo? O que seria isso, pessoal? Seria A menos B vezes A menos B ao quadrado. Tudo bem?
Não, isso aqui não é A ao cubo menos B ao cubo. Tem, quando você desenvolve, mas não é só isso. Por que A menos B está ao quadrado? Porque A menos B ao quadrado é A menos B vezes A menos B. Vezes esse primeiro A menos B, fica exatamente A menos B ao cubo. Nada errado. O que nós vimos na aula passada, pessoal? Nós vimos o seguinte. Onde vocês têm A menos B multiplicado por A menos B ao quadrado, nós desenvolvemos o quadrado da diferença entre dois números. Produtinho notável da aula número 11. Tá? Nós vimos o quadrado da soma e hoje nós vamos revisar o quadrado da diferença. O quadrado do primeiro termo, A menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Beleza? O que eu farei agora? Eu vou distribuir o A multiplicando o A ao quadrado, menos 2AB e B ao quadrado. Aí eu vou fazer o menos B multiplicando o A ao quadrado, menos 2AB e multiplicando B ao quadrado. Tudo bem? Então nós teremos aqui o seguinte, notem, A menos B ao cubo é igual a vezes A ao quadrado, A ao cubo. Cuidado com a regrinha de sinais, tá, pessoal? Aqui, olha, A multiplica menos 2AB. A é positivo, menos 2AB é negativo. Então, A vezes menos 2AB, o A apareceu duas vezes. Então, fica menos 2A ao quadrado B. E o A vezes B quadrado fica mais AB ao quadrado. Tranquilo? Beleza? Observe que os sinais vão se alternando. Agora é a vez do menos B na propriedade atributiva. Então, menos B multiplica A quadrado, fica menos BA quadrado. Ou menos A quadrado B. Então, eu posso escrever menos A quadrado B. Aí eu vou fazer menos B vezes menos 2AB. Cuidado. Menos do B com menos do 2AB, na multiplicação menos vezes menos dá mais. E B vezes 2AB dá 2AB ao quadrado. Agora, menos B vezes mais B quadrado, menos vezes mais dá menos, B vezes B quadrado dá B ao cubo. Olha aqui. Olha ali. Os termos são os mesmos, só que eles vão intercalando os sinais, percebeu? Vamos ver o que vai acontecer juntando termos semelhantes? Então, eu tenho que A menos B ao cubo é. A ao cubo não some nem subtrai com ninguém. Ninguém tem A ao cubo além dele mesmo. Então, fica aqui. A ao cubo. Quem tem A quadrado B? Menos 2A quadrado B, menos A quadrado B. Vamos lembrar de uma coisinha? Quanto que é menos 2x? Menos x. Não está multiplicando. Menos 2x. Subtrai x dá menos 3x. Então, menos 2a quadrado b menos a quadrado b fica menos 3a quadrado b. AB quadrado mais 2AB quadrado fica mais 3AB quadrado. Isso aqui não dá para cancelar, porque não são termos semelhantes, hein? Aqui A quadrado B e aqui AB quadrado. Também não dá para somar aqui justamente por isso, tá? Cuidado. Agora observe, menos B ao cubo. Olha o que sobrou. Cubo da soma de dois números. Observe, cubo do primeiro, mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o segundo ao cubo. Cubo da diferença entre dois números. Cubo do primeiro, menos 3 vezes o primeiro ao quadrado, que multiplica o segundo, fica menos 3a quadrado b, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, menos o cubo do segundo. Basicamente, o que muda na expressão do cubo da diferença em relação ao cubo da soma é que no cubo da soma todos os quatro termos ficam positivos. No cubo da diferença, a ideia é assim, o a ao cubo é positivo, 3a quadrado b é negativo, 3ab quadrado é positivo e menos b ao cubo é negativo. Então aqui você tem a mesma coisa, aquela expressão, só que a partir do primeiro que é positivo, alternando sinais. Ou seja, primeiro termo positivo, segundo negativo, terceiro positivo e quarto negativo. Bom, o que eu farei agora? Eu vou juntar isso tudo
e colocar aqui do lado para vocês entenderem. A gente vai usar isso para demonstrar mais duas coisinhas e em seguida a gente o quê? Fazer os exercícios, beleza? Então vamos lá, ó. A gente tem o cubo da soma e o cubo da diferença. Ah, mas você apagou, você esquece. Nem você vai esquecer como eu esqueceria. Então dá uma olhadinha. A gente sabe que, olha só, vamos indicar bonitinho aqui, ó. A mais B é uma soma elevada ao cubo. Então aqui é o cubo da soma. Vimos também aquilo ali. A menos B ao cubo. Cubo da diferença. Observe como é bonitinho. Cubo da soma. Quem é o primeiro termo? A e o segundo é B. Primeiro ao cubo. 3 vezes o primeiro termo, que é A ao quadrado, vezes o segundo, que ali é B. 3 vezes o primeiro, que é A, vezes o quadrado, o segundo, que é B. Fica B ao quadrado. E o cubo do segundo. Cubo da diferença. Vai ter a mesma coisa. Notem. Certo? Cubo da soma, todos os termos positivos. Cubo da diferença, positivo, negativo, positivo e negativo. Tá? Podemos lembrar-nos uma coisa, a gente vai fazer isso com mais veemência nos exercícios. A mais B ao cubo está fatorado. Porque fatorar é deixar na forma de multiplicação. E A mais B ao cubo é A mais B vezes A mais B vezes A mais B. Aqui é ele desenvolvido. Isso aqui não está fatorado. A menos B ao cubo está fatorado. É A menos B vezes A menos B vezes A menos B. Aqui eu tenho desenvolvido. Então a gente viu, pessoal, essas duas coisinhas aqui. O que eu vou mostrar para vocês? Prestem atenção. Eu vou mostrar agora, não vou fazer tal qual a apostila, porque senão, sabe, fica uma coisa meio estranha, meio que sem sentido. Ele distribuiu e mostrou. Mas por que é assim? A gente vai aprender, olha só, a fatorar, presta atenção, ó, fatoração agora. Parecem ser coisas iguais, mas não são, tá? Cuidado, que ele trabalha com duas coisas diferentes numa mesma aula. Tanto que o tema aqui é soma de cubos e cubo perfeito. Eu comecei a desenvolver o cubo perfeito. Fiz ao contrário a aula, tá? A gente vai fazer o seguinte, presta atenção. A gente vai aprender a fatorar, ou seja, escrever na forma de multiplicação. Isso aqui, gente, ó, A ao cubo mais B ao cubo. Ah, mas eu já fiz. Eu falo, ah, é? Você já fez o quê? Ah, é isso aqui. Negativo. Isso aqui é o cubo da soma de dois números, dá tudo isso aqui, ó. Isso aqui é a soma de dois cubos. Ah, mas só distribuir aqui. Não, senhor, você não pode. Isso aqui é isso aqui. A gente vai provar o seguinte. Isso aqui é isso. Olha o fatorado, ó. Onde A e B são os números que estão ao cubo, são as raízes cúbicas daqueles valores, tá? E aqui nós temos o seguinte, ó. Até parece um trinômio do quadrado perfeito, eu já vou avisando que não é. Porque aqui não é menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, é só menos AB. Como que eu posso provar que isso é isso? O que a apostila faz? Ela vai distribuindo aqui. Se você pode observar na apostila, cancela umas coisinhas e chega aqui. Bonito, né? Aí você, um ótimo aluno, vai perguntar, mas como é que eu sei que esse vezes esse daquilo? Quem que ele adivinhou que isso é verdadeiro? Fica meio superficial, vocês concordam? Então a gente vai fazer o seguinte, presta atenção. A gente vai usar o que a gente já sabe. Fatoração. A gente vai trabalhar com soma de cubos. Então veja bem, queridos. Vamos fatorar a soma de cubos. Eu vou pegar essa expressão aqui. Observe que essa expressão tem A ao cubo, mais 3A quadrado B, mais 3AB quadrado, mais B ao cubo. Que é A mais B ao cubo.
Notem que nessa expressão, que é o desenvolvimento dessa, que nós já fizemos, só olhar aqui, ó, tá? Ela tem a soma dos cubos. Ó. A ideia é tentar fazer esse doce virar A ao cubo mais B ao cubo. Tá? Não é difícil, só acompanhe o nosso raciocínio. Veja bem, dá uma olhadinha. Eu vou mostrar, bom, isso aqui, vocês sabem que veio daqui, né? Estava bem claro no início da aula. Então a gente tem o seguinte, olhem, dá uma olhada. A ao cubo mais 3A quadrado B mais 3AB ao quadrado, certo? Mais B ao cubo é resultado do desenvolvimento do cubo da soma. Eu desenvolver isso, dá isso. Beleza? O que eu farei aqui agora? Se eu desenvolver isso e mostrar que isso é igual a isso, não tem sentido. Eu já sei que é igual, tá? Então agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pensar que isso aqui é uma soma de 1, 2, 3, 4 termos. É um polinômio de 4 termos. A ordem das parcelas não altera a soma na operação de adição. Então eu vou reescrever isso aqui da seguinte maneira, ó. A ao cubo mais B ao cubo. Mais 3A ao quadrado B mais 3AB ao quadrado. Vocês concordam? Só troquei a ordem das parcelas no polinômio hora desenvolvido, beleza? E isso é igual, prestem atenção, a A mais B ao cubo. Tranquilo? Agora, queridos, deem uma olhadinha no que vai rolar aqui, prestem atenção. Na verdade, eu vou usar como base aquilo que a gente já aprendeu hoje. Neste caso, observem atentamente o que ocorrerá. Não sei se vocês entenderiam o que eu faria aqui, tá? Primeiro, notem que essa expressão é igual a essa. Só alternei a ordem das parcelas. Desculpa ser reticente e repetitivo, tá? Para vocês não perderem o foco. Dá uma olhadinha nisso aqui, gente, ó. 3A quadrado B mais 3AB quadrado. Vocês sabem fatorar. Colocar fatores comuns em evidência. Então, nesse caso, a gente tem o seguinte, olha. Isso aqui, eu continuo aqui. Fica assim, olhem. A ao cubo mais B ao cubo. No 3A quadrado B e no 3AB quadrado, vocês podem facilmente verificar que o 3 é fator comum para estes dois termos. O A também, já que aqui tem A ao quadrado e aqui tem A. E o B também, já que tem B ao quadrado e tem B. Lembra daquela aulinha de fatoração que a gente coloca em evidência? Quando há fatores em comum e eles estão elevados a expoentes diferentes, eu coloco de menor expoente em evidência, tá? Então eu vou colocar aqui o 3 vezes o A, tem A aqui, tem A ao quadrado aqui, eu ponho A, vezes o B. B está elevado a 1, aqui o B está ao quadrado. Então fica mais 3 vezes A vezes B. Agora, o que eu faço? Estes dois termos, eles estarão multiplicados por 3AB, que é o valor que eu coloquei em evidência. O que acontece? Eu pego este termo aqui, 3A quadrado B, divido por 3AB. O que nós aprendemos? Na simplificação 3, corta com 3, B corta com B, A ao quadrado dividido por A dá A. Certo? Mais, dá uma olhadinha aqui, 3AB quadrado. Quem está em evidência para ele? O 3AB. Então, quando eu dividir 3AB quadrado por 3AB, 3 cancela com 3, A cancela com A, na simplificação B quadrado. Se eu simplificar com B, sobra B. É só você verificar que isso é verdadeiro. Dá uma olhadinha. 3AB, se eu distribuo multiplicando por A, 3AB vezes A, o A contou duas vezes, fica 3A quadrado B. 3AB vezes B, 3AB vezes B, 3AB, B, 3AB quadrado. E isto, galerinha, é igual, observem, a mais B ao cubo. Não desenvolve isso aqui não, porque senão dá isso aqui, aí você vai igualar, vai começar a cortar coisa e vai dar ele igual a ele mesmo.
cheguei a lugar nenhum. Bom, qual é o tema da aula? Fatorar soma de dois cubos. A soma de dois cubos, galerinha, já apareceu aqui, ó. Então eu posso fazer o seguinte, dá uma olhadinha. A ao cubo mais B ao cubo, tá? Como esta expressão aqui, galerinha, já está fatorada, você não vai me contar dois termos, não. Isso aqui é uma coisa só. 3AB vezes A mais B. Como aqui ele está somando, eu passo tudo para lá, subtraindo essa expressão. Então, ficaria, observe, A ao cubo mais B ao cubo igual A mais B ao cubo, subtraído de 3AB vezes A mais B. Tranquilo? Tá? Notem que essa expressão aqui veio para cá subtraindo. Tudo bem? Bom, dá uma olhadinha aqui agora. Nós também desenvolvemos uma outra linha de fatoração, onde nós podemos verificar novamente fator comum e evidência. Vocês podem não estar enxergando, mas eu vou mostrar onde. Dá uma olhadinha. Isso aqui fica, veja bem, A ao cubo mais B ao cubo, que é igual. Dá uma olhadinha, pessoal. Veja bem, olha só. Aqui você tem, dá uma olhada, A mais B elevado ao cubo. Aqui você tem menos 3AB vezes A mais B. Deixa eu só mostrar para você o que está rolando aqui, ó. A mais B ao cubo, eu sei que é aquilo lá, mas se eu desenvolver não tem sentido mais nenhum, que vai cortar, volta, ficar igual. Olha, A mais B ao cubo é A mais B vezes A mais B vezes A mais B. É um A mais B multiplicando 3 vezes. Menos 3AB vezes A mais B. Você está percebendo o seguinte? Aqui, olha, é um termo, dois termos, um termo, dois termos. Notem que o A mais B aparece uma vez aqui, aparece 3, mas aparece um aqui e um aqui. Então, esse A mais B é fator comum para esses dois termos. Então, nesse A mais B ao cubo menos 3AB vezes A mais B, eu posso colocar em evidência o A mais B. Se eu puser o A mais B em evidência, vou abrir um parênteses e ver o que sobra. Ó, quando eu coloquei o A mais B em evidência para esses dois, esse aqui, né? O que eu vou fazer? É o valor em evidência. Esse, eu divido por esse, vai simplificar ele por ele mesmo. O que sobra dentro do parênteses é A mais B vezes A mais B, que é A mais B ao quadrado. Menos. A hora que eu colocar o A mais B em evidência para o 3AB vezes A mais B, esse aqui, simplifica o fator comum, vai cancelar, fica menos 3AB. Na verdade, não fatorou. Só que dá uma melhoradinha aqui, quer ver? Olha o que acontece. Isto aqui fica, dá uma olhada. Prestem atenção. A ao cubo mais B ao cubo igual A mais B vezes. Abre esse parênteses. O que é este A mais B ao quadrado? O quadrado da soma de dois números. Aula passada. Quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Menos 3AB. Bom, agora dá uma olhadinha no que sobrou aqui dentro. Olha, vai ficar o seguinte. A ao cubo mais B ao cubo é igual a mais B vezes A quadrado não soma com ninguém. Então, deixa aqui A quadrado. Quanto que é 2AB menos 3AB? Quanto que é 2x menos 3x? Não dá menos x? 2AB menos 3AB dá menos AB. Mais B ao quadrado. É a fórmula que você se encontra na apostila. Se você aplicar aquele distributivo, dá exatamente isso. Que é o que ele sugere que eu faça. Só que se eu fizer isso aqui, você vai falar, mas como você adivinhou que esse vezes esse dá esse? Porque não seria uma outra coisa qualquer. É a demonstração.
Então a gente tem aqui o seguinte, ó. Dá uma olhadinha. Vamos fazer aqui a terceira planilha da nossa lousa. A ao cubo mais B ao cubo. Isso aqui é o cubo da soma de dois números, que dá o cubo do primeiro mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o cubo do segundo. Aqui é a soma de dois cubos. Isto não é isso, você não pode abrir aqui. Mas isso aqui, eu mostrei que eu posso fatorar a soma de dois cubos. Notem bem como começa. Dá uma olhadinha ali. Não é A mais B? Quem seria A e B? As raízes cúbicas de A ao cubo e B ao cubo. Certo? Vezes A ao quadrado menos AB mais B ao quadrado. Então, o processo para você fatorar a soma de dois cubos, transformá-la numa multiplicação, é relativamente simples. Você extrai as raízes cúbicas destes dois números. A raiz cúbica de A é A, de A ao cubo é A, e de B ao cubo é B. Aí você faz assim. A soma do primeiro, não é o primeiro ao cubo, são as raízes cúbicas que eu estou olhando agora. Ó. A soma do primeiro mais a do segundo, vezes o primeiro ao quadrado, ok? Vezes o primeiro ao quadrado, menos o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado segundo. Tá? O legal aqui é o seguinte, tem um jeitinho de você guardar daqui a pouco, eu vou mostrar, olha. Como é que você começa a fatorar a soma de cubos? Começa somando as raízes cúbicas. E aqui fica um trinômio, parece muito o do quadrado perfeito. Quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Mas não é, tá? Isso aqui é isso aqui. Portanto, para quem deve estar em dúvida, eu vou perguntar. Isso aqui não é isso aqui, tá? Não. Por quê? Porque isso aqui é A quadrado menos 2AB mais B quadrado. Isso aqui não é um trinômio que representa o quadrado da diferença. Não fatora assim, deixa do jeito que está. Tá? Aí, pessoal, na fatoração, o que nós verificaremos? Primeiro, aprenda que o cubo da soma não é a soma de cubos. Tá? Coisas bem... Daqui para cá eu fatorei. Isso já está fatorado, aqui eu desenvolvi. Beleza? O que nós faremos agora? Observe. Na soma de cubos, vamos aprender... Deixa eu apagar umas coisinhas aqui. Tá? Eu vou aproveitar a mesma lousa para não encher muito o saco de vocês, tá bom? Deixa eu fazer umas coisinhas aqui. Tá? Nada fora do comum. Tá? Vocês vão perceber o que eu quero dizer aqui. Olhem bem. Aqui, 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 aqui. Bonitinho. Vai ficar um negócio bem feito, tá, gente? Também eu apago. Aqui também eu apago. Aqui. Vocês vão ver como que isso aqui é fácil. Dá uma olhadinha, ó. Veja bem, pessoal. Nós vamos agora aprender a fatorar a diferença de cubos. Você vai ter duas coisas ao cubo que subtraem. Não é isso aqui, viu? Isso aqui é o cubo da diferença. A diferença de cubos é isso aqui, ó. Isso também se fatora. Uma expressão muito parecida com essa. O que eu vou fazer? Eu sei, presta atenção, que isso que eu estou escrevendo agora é o cubo da diferença entre dois números. Está aqui. Eu só vou olhar ao contrário. Fica mais fácil. O cubo da diferença entre dois números é igual. O primeiro ao cubo, alternando sinal na diferença, né? Menos 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, menos o cubo do segundo. Certo? Isso aqui é isso. Eu vou pegar e escrever assim, isso aqui, ó. O cubo da diferença, A menos B ao cubo, olha só, é A ao cubo,
menos b ao cubo. Menos 3a² b